Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos passam necessidade e sentem fome, porém nós, aos que buscamos o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Venham, meus filhos, e escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra todos os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. No Salmo 34, mais um salmo de Davi com muita revelação. A primeira revelação nós temos visto sucessivamente, salmo após salmo, vendo um retrato da alma de Davi, tristeza, angústia, aflição, e ele encontrando em Deus restauração da alma. Nós vemos que ele muitas vezes fica abatido espiritualmente, ele começa abatido, mas ele termina o salmo totalmente restabelecida, a fé, a força e a esperança. Ele diz aqui algumas coisas que deixam bem claro o que eu acabei de dizer. Ele diz sobre ele ser aflito, angústia, tristeza, mais uma vez. Ele fala da condição da alma dele. Mas ao mesmo tempo em que ele sente tudo isso e ainda se sente desamparado, ele tem uma certeza que Deus manda anjo para ficar acampado, permanecer do lado dele, para ajudá-lo, para não deixá-lo desamparado. Depois ele fala da certeza de que nada vai faltar, da certeza de que Deus vai prover, da certeza da companhia de Deus, da certeza de que ele clama e Deus ouve. Tudo isso a gente precisa aprender com Davi. Eu já falei algumas vezes e repito, a melhor forma quando você não sabe como orar, ore salmo, mas como se essas palavras fossem suas. Fala, Deus, Davi falou isso para o Senhor, mas eu quero dizer que eu estou precisando desse refúgio, eu estou precisando desse socorro, eu estou precisando que a minha alma também seja restaurada, eu quero ter a experiência que Davi teve. Mas por que eu disse que o Salmo 34 é um salmo de grande revelação? A primeira revelação é o cuidado, é a provisão de Deus, é a presença de Deus, a fidelidade de Deus. Mas de repente, quando ele está falando que Deus não rejeita aquele que é oprimido, aquele que clama,
os olhos dele espirituais mais uma vez são abertos e ele profere uma palavra que talvez ele não tenha entendido, mas era uma profecia a respeito de Jesus. Está escrito no Salmo 34, no versículo 20: preserva-lhe todos os ossos e nenhum deles sequer será quebrado. Essa é uma profecia, a profecia de que Jesus iria para a cruz do Calvário, mas os seus ossos não seriam quebrados. Porque quando um crucificado, que a crucificação demorava de 3 a 4 dias, mas quando ele não morria por sufocamento, por exposição ao sol, ao frio, às aves de rapina ou a qualquer condição extrema que ele estava submetido, então eles quebravam as pernas, como fizeram com os 2 ladrões na cruz. Ali foi porque precisavam retirar. Ainda naquele mesmo dia, eles foram crucificados às 9 horas da manhã e deveriam às 3 horas da tarde, quando Jesus entregou seu espírito, no máximo até 5 horas eles precisavam ser retirados da cruz, porque entraria o Shabat. Então, para que eles morressem, a perna dos 2 foram quebradas, porque assim eles não teriam mais sustentação e morreriam por sufocamento. Mas no caso de Jesus não, ele já tinha entregado o seu espírito. Quando chegaram para quebrar as pernas de Jesus, viram com um espanto de que ele morreu em 6 horas. As pernas dele não foram quebradas. E simplesmente para mostrar que Deus está no controle de todas as coisas, a palavra de Deus se cumpre. Ele entregou a sua vida e não era o diabo que ia fazer nada com Jesus, mas foi ele que entregou a sua vida por amor a nós. Que você guarde no seu coração essa grande fidelidade e essa grande revelação do Senhor para a sua vida.